Olá, vovós! Hoje a gente está aqui em mais um vídeo e nós vamos falar de um tema bem gostoso, que é autonomia. Antes de eu começar o vídeo, vamos lembrar, assiste até o final. Se você gostou do vídeo, dá um joinha lá pra gente e compartilha com todas as pessoas que você acha que vão curtir também esse vídeo, tá bom? Bom, quem é que não gosta de ser uma pessoa com autonomia? De poder ir e vir, fazer as coisas, enfim, poder fazer escolhas, ter independência na vida, né? É certo que daqui para frente a gente tem que trabalhar cada vez mais o nosso bem-estar, a nossa autoestima, o nosso preparo físico, a nossa, preparo mental também. A gente está sempre aprendendo coisas novas. Por quê? Porque a gente vai estimulando o nosso corpo, o nosso cérebro, para ele continuar com essa autonomia e no futuro, quando a gente estiver mais velhinha, a gente não depender tanto dos outros, né? Mas, olha só como a vida é engraçada. A gente vai envelhecendo e parece que a gente volta a ser criança, né? E vamos pensar então nesse ser criança e no espaço que a gente dá para a criança se desenvolver e para a criança criar a sua própria autonomia. Ah, mas tá maluca? Como é que criança pode criar autonomia? Como é que a gente vai fazendo isso tudo? Às vezes parece muito difícil, surreal esse tipo de coisa, mas não é, gente. Não sei se vocês já ouviram a frase que fala assim: não faça por uma criança aquilo que ela pode fazer, porque você está tolhindo o desenvolvimento dela, você está mostrando para ela que ela não é capaz de fazer aquilo. E isso impacta na autoestima, no desenvolvimento em N situações, desenvolvimento motor, desenvolvimento mental, no desenvolvimento social, enfim, em todas as áreas aí do desenvolvimento da criança. Então, vamos parar e pensar um pouquinho. A partir do momento que a criança já se alimenta, né? Até a alimentação é uma fase de autonomia, porque quando a criança ela já senta, né, durinha, que senta no cadeirão para fazer as refeições, e os pais oferecem o alimento inteiro para ela pegar esse alimento com as mãos e ela saborear, ela olhar a cor, ela sentir a textura, ela sentir o cheiro, isso já é um processo de autonomia. Eu já estou dando esse espaço para a criança fazer todas essas ações, né? Diferente do que eu pegar, eu dar na boca, eu não falar para a criança sobre aquele alimento, não explorar todo o que eu posso explorar com esse momento, né? Então, explorar a cor, o nome do alimento, falar para a criança: olha, esse aqui é um tomate, ele é vermelho, olha, mostrar antes para a criança, olha, ele é gostoso, ele tem sementinha, dá para a criança provar. Então, isso tudo parece, né, muito maluco, mas não é, isso já é um processo de desenvolver autonomia, porque a criança ela vai experimentando, né? A gente dar a oportunidade da criança fazer as suas experimentações é um processo de desenvolvimento. E a gente não pode tolir esse processo. Pelo contrário, a gente tem que buscar desenvolver cada vez mais. Então, quando a criança, por exemplo, ela vai sair e ela, ao invés da gente escolher a roupa dela, a gente pode dar para ela duas opções, né? Colocar para ela e falar assim: olha, hoje tá frio, você pode vestir essa calça com esse casaco, essa blusa, ou esse. Qual você quer? E a criança pode escolher, né? Quando a gente vai, por exemplo, fazer alguma coisa na cozinha, né? A cozinha é um espaço restrito, mas é um espaço em que a gente pode criar segurança também para a criança e ensinar para ela o que é do adulto, o que é da criança, o que é perigoso e o que não é, porque a gente já vai também criando conceitos importantes para essa criança interiorizar. Então, ela pode descascar uma banana para fazer um bolo, ajudar a amassar. Dependendo da idade, ela vai precisar de ajuda para amassar. Se ela for um pouquinho mais velha, ela vai conseguir amassar sozinha. Quebrar o ovo, colocar na tigela. Sempre a gente procurar usar utensílios que não quebrem, que não sejam de vidro, que não sejam facas só com os adultos, né?
contar para eles quais são os objetos seguros e que eles podem manipular e quais são os objetos que só os adultos vão manipular. Colocar a farinha no bolo, pôr a farinha na xícara, vai derrubar, mas deixa derrubar, vai colocar na xícara, porque isso tudo é estímulo à autonomia, é estímulo na parte de toda sensorial e na parte de coordenação motora, na parte de linguagem, porque essa criança vai criando repertório, vai ouvindo, né? Às vezes isso também é bem legal fazer com criança que tem alguma seletividade alimentar. Então, tentar ir trazendo alguns alimentos, mas a criança fazendo, manipulando, sentindo sabor, misturando. Outra coisa que é muito legal da cozinha é a química que a cozinha proporciona, né? Porque os alimentos se transformam. Então, mostrar, olha, esse alimento fica assim, ele vai para a geladeira, o que vai acontecer? Vai mudar a textura, ou ele vai para o forno, vai quimicamente ser transformado, porque ele vai cozinhar, então o bolo vai crescer, vai ficar com uma textura diferente. E tudo isso a gente vai fazendo de uma forma gostosa e muito importante, criando conexão com a criança, porque a gente está junto com a criança, está no movimento, assim, da vida como ela é, do dia a dia, e você está proporcionando espaço para a criança conseguir fazer aquilo que ela dá conta. Logicamente, guardadas as devidas proporções e estímulos referentes à idade da criança, né? Crianças que são mais autônomas, que dão conta de fazer as coisas e que começam a entender que elas conseguem resolver as coisas também. Elas são boas resolvedoras de problemas, elas são boas questionadoras, porque hoje até uma das definições que se dá para a inteligência é você saber resolver problemas, né? Eu até trouxe aqui como curiosidade o livro do Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional. Aqui é um livro denso, é um livro de estudo, mas ele é um livro bem interessante para a gente ter, e às vezes não precisa ler o livro todo, porque a gente consegue baixar, procurar no Google vários textos que ele fala especificamente sobre os tipos de inteligência. E esse estímulo à autonomia, ele está muito ligado a essas inteligências, né? Porque ele trabalha a inteligência emocional, a inteligência sensorial, ele trabalha a inteligência corporal, ele trabalha N inteligências que ele cita aqui nesse livro e que é bem interessante. É uma curiosidade, mas se vocês quiserem aprofundar um pouquinho no assunto, vale a pena dar uma xeretada lá no que o Daniel Goleman fala. Depois eu vou tirar fotinho e colocar para vocês aqui. Então, a gente tem que propiciar todos esses espaços. A gente tem que sempre ter o cuidado de não proteger demais e não achar que a criança não está dando conta, né? É sempre estimular, valorizar. A criança vai acertar sempre na hora de fazer o bolo, se ela for quebrar o ovo, pode ser que o ovo caia na pia, pode ser que caia no chão, vai fazer uma meleca, faz parte. Isso é ensaio e erro, né? A criança erra, a criança acerta, a gente também, né? Em tantas coisas hoje ainda a gente faz isso. Então, permitir que a criança faça isso. Uma coisa que também é bem importante quem tem pet em casa, não importa o pet que seja, se é um peixinho, se é um passarinho, se é um cachorro, se é um gato, não importa. É muito fundamental que a criança entenda os cuidados que esse pet necessita. Por quê? Porque a criança ela vai também percebendo que aquele ser precisa de cuidados, ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, ele precisa ser alimentado, e ela vai transferindo isso para a vida dela, né? Ela vai transferindo isso para as relações que ela vai criando nos ambientes em que ela vive, e vai se percebendo também como uma pessoa que é cuidada, né? E mais uma vez, a gente fortalece a conexão. Por exemplo, o Gabriel, meu neto da Valéria, ele é bem estimulado pela Carol e pelo Fred, e desde pequenininho, desde que ele nasceu, ele tem cachorro, eles têm um Golden e tem uma Maltese. Então, ele sempre foi estimulado a estar com os animais, mas também a cuidar dos animais.
seja a dar um abraço, a dar um carinho, a dar comidinha. Então, diariamente, ele tem uma rotina já estabelecida. Ele sabe que ele precisa, junto com o pai ou a mãe, dar comida para o cachorro. Por que junto com o pai e com a mãe? Porque para pegar a caneca, a ração dentro da caneca, ele precisa da ajuda do adulto. Mas aí a gente entrega para ele e ele pega a caneca pesadinha até e leva e põe no pote do Romeu e no pote da Flor, que são os dois cachorros dele. E é muito interessante, porque o Romeu é grande e a Flor é pequena. Os potes dele são diferentes, as rações são diferentes e as quantidades são diferentes. E a gente já explora isso com ele também. O do Memeu é grande, o da Flor é pequeno. Aí ele faz toda essa parte, ele coloca, ele vê que eles comem. Outra coisa, eles moram numa casa. Então, o Romeu e a Flor fazem as necessidades no jardim. Só que é preciso recolher. Então, o Gabi mesmo, já hoje em dia, tem 2 anos e 2 meses, ele fala: vovó, vamos recolher o cocô do Memeu e da Florzinha? Aí a gente pega a pá, pega o rastelo, vai lá, recolhe e joga no lixo. Ele se sente super importante fazendo isso. E ele entende também que isso faz parte dos cuidados da casa dele, faz parte dos cuidados com os pets dele. Então, ele já começa a criar essa autonomia. E às vezes a gente tem tantas coisas à nossa volta para oferecer para a criança, e às vezes por pressa ou por achar que a criança não dá conta, a gente acaba fazendo por ela. Então, o pulo do gato hoje vamos prestar atenção em tudo aquilo que a criança é capaz de fazer, vamos estimular, valorizar, incentivar todas essas capacidades que eles têm, todas essas habilidades que a gente pode ajudar a desenvolver, né? Porque habilidades a gente desenvolve e a gente tem que fornecer, propiciar e estimular realmente os nossos netinhos para que eles tenham essa autonomia, para que eles saibam escolher, para que eles saibam cuidar, para que eles saibam fazer coisas e se sentir, e que essa autoestima deles seja muito valorizada, que eles se percebam realmente como seres capazes. Isso é muito legal. Eu trouxe, além do livro do Daniel Goleman, eu trouxe também esse do Paul Touch, que fala Como as Crianças Aprendem. Então, são livros bem interessantes. Ele fala aqui, o papel da garra, da curiosidade, da personalidade no desenvolvimento infantil. Esse é um livro bem gostoso de ler, ele traz até algumas pesquisas que foram feitas com crianças em várias idades, e acho que, assim, traz vozes curiosas para aquelas que querem saber um pouquinho mais, vale a pena a leitura. Por hoje eu fico aqui, espero que todos nós possamos cada vez mais desenvolver a nossa autonomia e que a gente também possa dar espaço para esses pequenos também desenvolverem as suas, tá bom? Beijo grande, vovó!